O cidadão, pobre ou rico, tem direito à moradia, saúde, educação e segurança. Quando o Estado deixa de cumprir uma dessas funções, ou todas elas, dá espaço para que outros grupos assumam essas tarefas nas comunidades mais carentes. Só que esse tipo de ajuda tem um preço muito alto. As polícias, somadas às Forças Armadas, reassumiram o controle de algumas comunidades carentes no Rio de Janeiro e permanecem nos locais com as unidades de polícia pacificadora, o que é um avanço interessante. Mas é preciso transformar radicalmente os métodos de cultura das autoridades de segurança pública. Boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil e um alô também para você que assiste a gente aí no Japão pela Record Internacional. Obrigada pela audiência. Em pouco mais de uma semana de ocupação na Rocinha, a polícia apreendeu mais de 100 mil itens irregulares, a maior parte armas. O laboratório improvisado funcionava numa casa num dos pontos mais altos da Rocinha, conhecido como Vila Vermelha. O local era utilizado pela quadrilha do traficante Ney para misturar pasta de cocaína com outros pós brancos. Havia latas de fermento, álcool, éter e balanças. No fim de semana, houve novas apreensões do arsenal dos traficantes. Fuzis, granadas, munição, facões e até coletes do Exército. A denúncia anônima é a grande ferramenta de que a polícia dispõe para encontrar esconderijos de armas e drogas dentro da Rocinha. E até o momento, dezenas de ligações telefônicas de moradores já ajudaram a revelar o grande poderio bélico que a quadrilha de Ney acumulou nos últimos 5 anos de domínio. De acordo com o balanço divulgado neste domingo pela Secretaria de Segurança Pública, 47 suspeitos foram presos nos últimos 10 dias. Entre os detidos, os chefes do tráfico. Foram apreendidas 185 armas de fogo, entre elas 77 fuzis, 28 mil munições e 199 explosivos. Mas a quantidade de drogas apreendidas não é de impressionar. Quanto à maconha, a polícia só encontrou 138 quilos. Apenas para lembrar, no primeiro dia de ocupação surpresa no Morro do Alemão, há um ano, foram encontradas 33 toneladas de maconha, a maior apreensão da droga já realizada pela Polícia Militar Carioca. Será que os bandidos fugiram com muitas drogas? Ou ainda existem grandes depósitos a serem descobertos? Os próximos dias irão responder. Para falar então sobre a ação da polícia no combate à violência e ao narcotráfico em comunidades do Brasil, eu vou conversar com o líder do Partido Democrático Trabalhista, Major Olímpio, e com o comentarista de segurança, Renato Lombardi. Além deles, está com a gente também o blogueiro convidado de hoje, o Marco Antônio Araújo, provocador do portal R7. Obrigada pela participação, pela presença. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Já abrimos falando das ocupações recentes da Rocinha, mais recente, do Alemão no ano passado. Na visão do senhor, essa ocupação da comunidade de forma pacífica, né, sem morte, sem nenhum tipo de violência com os civis que moram na região, foi importante? Mostra um novo preparo da polícia ou isso foi apenas um detalhe dessa operação? Olha, foi importante que as autoridades públicas tomassem um pouco de vergonha na cara com o que acontece no Rio de Janeiro, acontece em outras regiões, que é justamente o Estado abandonar completamente a região, se omitir por muitos anos, e aí isso é necessário se fazer uma ocupação. Agora, simplesmente nós tivemos um ato, e um ato até muito mais pirotécnico, que dá uma visão maior para que a mídia possa mostrar, do que uma realidade concreta. O que não foi feito? Tem uma série de circunstâncias que têm que ser retomadas. No sistema de persecução criminal, a ação da polícia ostensiva, a presença de polícia pelo Estado, é o primeiro item disso. A polícia de investigação, de busca de elementos, para se fazer um inquérito, para se fazer um flagrante, um segundo item. Se você não tiver a ação penal pelo Ministério Público, uma justiça mais célere, se você não tiver o sistema prisional adequado para dar cumprimento àquela pena e, posteriormente, a reinserção no contexto da sociedade daquele indivíduo que se tornou um criminoso, na verdade, nós estaremos fazendo pirotecnia. Não parou absolutamente nada
o tráfico de entorpecentes no Rio de Janeiro. Simplesmente se migra esse tráfico. Na verdade, quando se fez de forma anunciada, esperada, o governo do Rio ficou dizendo durante muito tempo, olha, gente, no dia tal estarão todas as emissoras de TV, todo mundo para acompanhar. Olha, veja lá, hein? Aquele que tiver algum probleminha, melhor não ficar na comunidade. Como nós assistimos na ocupação do complexo do Alemão, espetáculo pirotécnico, aonde se deu vazão de forma criminosa e premeditada para que centenas de marginais tivessem a válvula de escape, a fuga. E que já retornaram, né? Então, já retornaram. É muito importante que nós mudemos completamente o sistema de segurança pública no nosso país, a começar da própria legislação. O artigo 144 da Constituição, que estabeleceu o sistema de segurança pública, é bom que o cidadão saiba. 23 anos da nova Constituição nunca foi regulamentado. Lá no parágrafo 7º diz, olha, lei complementar a essa Constituição deverá estabelecer o limite, esfera de atribuição e competência dos órgãos policiais. Por que o cidadão vê hoje essa guerra de polícia? Lombardi faz polícia há mais de 40 anos, a gente sabe bem disso. Você chega num local de crise onde tem ocorrência com reféns, administrar o bandido é fácil. Duro é administrar a briga entre as polícias. Por quê? O que aconteceu com o Ney, né? Por quê? Porque e por que isso? Ney. Porque não se regulamentou sequer o papel das polícias. Falta integração, Não, Lombardi? então, o que eu só queria acrescentar, eu acho assim, o Estado abandonou as comunidades do Rio de Janeiro, abandonou há muito tempo, né? E isso começou na época de um governante que fez um acerto lá com o tráfico para poder abrigar no Rio de Janeiro os grandes governantes do mundo, e aí proibiu a polícia de subir. E a Na polícia, época 92, né? E a polícia, o que acontece com ela? Bom, não posso subir, não posso subir. Polícia corrupta fez um acerto, e muito melhor, vai lá, faz um acerto e rolou solto. E o traficante que fez o bandido tomou conta de tudo. É preciso fazer? Claro que é preciso fazer. Demorou para fazer? Demorou para fazer, mas deu um passo. Para mim, deu um passo e o passo é por aí. Agora precisa cobrar. Isso que a gente está cobrando aqui. De qualquer maneira, o que acontece lá é que aquilo lá não dá para entender como é que fica 10, 12, 15, 20 anos, uma comunidade de 100 mil pessoas, na mão de um bandido. O bandido mandando matar, o bandido mandando comprar, o bandido mandando vender. Quer dizer... Mas o bandido também distribuindo cesta básica. Não, o bandido... então, ele é o mecenas, é o protetor. Tem que falar isso. Não, mas onde o Estado se escondeu, o bandido ocupa esse espaço. É isso. Porque se a população não apoia o criminoso, nada dá certo. E tem uma coisa que tem que se tomar um cuidado agora. No momento que você tira o traficante, se você não tiver atitude concreta pelo Estado, quem vai ocupar o espaço do traficante serão as milícias, que são constituídas por policiais, por militares, ex-policiais, corruptos, que ocuparam os lugares do traficante e impõem o terror e o comércio criminoso da mesma forma. Tem um grande especialista em segurança pública e crime organizado no Brasil que se chama NEM. Acabou de ser preso. Ele deu uma dica, ele mesmo falou, não adianta colocar polícia se você não tem escola, se você não tem creche, se você não tem assistência social. O NEM falou isso. Não, mas tudo bem, eu concordo isso aqui. Isso aconteceu numa favela que tem aqui próximo ao aeroporto de São Paulo, há uns anos atrás, eu entrevistei o traficante e ele me dizia exatamente isso. Ele falou, olha, que ele reuniu, olha uma loucura, ele reuniu todas as mulheres da favela e disse o seguinte, ó, a partir do mês que vem ninguém mais vai ter filho aqui. Reuniu os homens e falou, porque cada mulher tinha um filho com cada homem, 3, 4, 5 filhos. Aquele que fizer um filho com alguma mulher aqui vai ter que sustentar, se não eu vou mandar matar. Isso falou o traficante. Aí o que fez o governador? O governador assistiu, na época era o Alckmin, assistiu a entrevista, que fiz uma entrevista para o jornal que eu trabalhava, ele leu a entrevista e instalou dentro da favela condições para que aí tiraram carteira de identidade, carteira de trabalho, levaram o dentista, levaram todas as condições que tem que ter uma comunidade. Mas isso é um pingo perto de um universo. Mas agora tem que ter assistencialismo dentro da Rocinha e nas comunidades do Rio, né? Não dá, foi como o Marco Antônio citou, não dá para deixar isso a Deus dará, não é só ocupar. Assistência social, não assistencialismo. Assistencialismo, você chega com paliativos momentâneos, enquanto a mídia está cobrindo, tem ali o médico, tem o assistente social, tem ali o cuidado com os menores. No momento em que a mídia se afasta, deixa de ser notícia, aí volta deu a estaca zero. Você não pode. E eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso, porque está se dizendo para o mundo
que agora com a retomada, as unidades de polícia pacificadora, policiais altamente preparados, integrados com a comunidade, vão ocupar esse espaço. E o Rio de Janeiro, com o pior salário do Brasil para a polícia, para os bombeiros, teve até um levante dos bombeiros lá, consegue pagar pior que São Paulo. São Paulo é o segundo pior, Rio de Janeiro é o pior. Pagando R$ 1.400 bruto para um soldado, que ele vai tirar R$ 1.000 líquido. Sabe o que nós vamos ter de verdade ali? Na verdade, você tem hoje uma improvisação, uma roupagem diferente, faz-se uma formatura, nós estamos com policiais novos, que não têm o vício. Mas se você colocá-lo naquela comunidade, que a comunidade está no abandono, não tem o mínimo de atenção do Estado, que o policial também vai ficar no abandono, com um salário miserável. Já, esse policial está tão conivente, cooptado, e daqui a pouco é líder de milícia, tal qual os que existiam lá. Então não adianta a gente ficar simplesmente com a imagem positiva. Eu sempre digo, eu não torço pro jacaré em filme de Tarzan, eu quero que a segurança pública dê certo. Mas não por acaso, né, um policial que simplesmente não se corrompeu, né, tentaram subornar com 1 milhão, vira herói. O governador, não, fez obrigação, o governador, o secretário de Segurança, vergonhosamente, na minha opinião, vai lá e cumprimenta diante das câmeras um policial que ele mesmo está dizendo, eu só cumpri meu dever. Mas o próprio tenente disse, eu só fiz a minha obrigação. Mas aí vai toda... Mas nós estamos é a distorção, é uma distorção E cabe também uma autocrítica da mídia, corporação. Que faz uma espetacularização da segurança, não por acaso a morte do cinegrafista da Band, que é uma morte anunciada, premeditada quase, porque uma hora vai morrer. Demorou para acontecer por irresponsabilidade de todas as áreas. As Forças Armadas, o Exército, no caso, que cuida da liberação de equipamentos de proteção balística no nosso país, dizer que, olha, para a imprensa a limitação é o colete nível 3A. E o profissional de imprensa, ele vai atuar numa área de guerra conflagrada, onde estão se utilizando fuzis. A própria polícia ali, ela está completamente despreparada para que seja o BOP, seja o choque, quem for. Não tem não tem um equipamento de proteção balística para a cabeça, capacetes especiais. Vai lá, o BOP ia estar de boi na preta porque é mais elegante, porque o filme agora glamourizou o BOP e o policial do BOP, mas ele está completamente exposto. BOP, ninguém fala, tem um comandante do BOP respondendo por corrupção, ninguém toca no assunto. Mas o BOP virou realmente a tropa de elite, mas se confunde o cinema com a realidade. O policial do BOP também, ele é um policial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com o pior salário do Brasil, altamente cooptável, sim. Nós estamos com um segmento do BOP que está afastado, sob investigação, por conivência com o crime organizado. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se nós não mudarmos, se não fizermos uma reforma de verdade, quando nós estamos defendendo, por exemplo, um piso nacional para os profissionais de segurança pública, para o policial, para o agente penitenciário, para aquele que faz escolta de preso, não adianta, se você não tiver condição de escolher quadros melhores... Deixa eu falar uma coisa aqui, de qualquer maneira, o primeiro passo foi dado e deveria ser dado. E justamente nesse sentido, após esses dias turbulentos, os moradores da Rocinha, eles estão até comemorando, com muita expectativa de melhorias na comunidade. Eles agora querem paz. Vamos ver a reportagem. Esta é a nova Rocinha. Na comunidade onde moradores e policiais vão dividir o mesmo território, a palavra de ordem é esperança. Que não seja só hoje, né? Que seja todos os dias assim. E aí, já vendeu bastante serviço hoje? Graças a Deus estamos vendendo bem, estamos aqui na comunidade, estamos só encontrando algum empecilho através de botar o stand e tudo mais, mas até entendo o presidente da associação, né? Mas com tudo isso nós vamos trabalhar com a nova pacificação, com novos produtos. O primeiro momento é o momento da ocupação e da retomada do território. Essa é, sem dúvida nenhuma, a primeira e a mais importante vitória. A ocupação e as ações da força policial, particularmente da Polícia Civil, não se encerram nesse momento. Elas continuam através das investigações em andamento feitas pelas unidades da Polícia Civil. Isso é expectativa, né, Lombardi? O problema é assim, tudo começa com a polícia. Tudo sempre começa com a polícia, né? Você tem um problema de vizinho, liga para onde? Para a polícia. Existe uma discussão, liga para a polícia. Tem um acidente de trânsito, liga para a polícia. Então a polícia está lá. A polícia ocupou. A ocupação da polícia é fundamental. Falta fazer muita coisa? Falta fazer tudo. Tudo.
Mas é importante que se dê o primeiro passo. A partir do instante agora, eu acho assim. E o complexo do Alemão? Você deu uma acalmada no complexo. Volta. A venda de droga jamais vai terminar, mesmo na Rocinha. Não tem jeito. Vai continuar a venda de drogas. Até porque tem quem compre, né? Claro, tem quem consuma essa droga. Só que assim, o que acontece? Acontece que a partir do instante que você deu o primeiro passo, você colocou na cadeia um traficante que era como se fosse o pavor e se viu ali um sujeito que, para mim, não é tão perigoso quanto diziam, mas tem uma estrutura por trás, se deu o primeiro passo. Agora, nós da mídia temos essa incumbência de cobrar assim. Você cobra educação, você cobra saúde, você cobra a segurança, você cobra saneamento, você cobra tudo numa localidade. 100 mil pessoas moram num lugar que todo mundo ali está todo junto. Então, a partir do instante que aquilo, como eu disse, foi ocupado? Foi ocupado. Agora, o resto tem que ser eu vou feito. lembrar outro grande filósofo da segurança pública chamado Lúcio Flávio. Ele fala uma Passageiro coisa que é uma da lição agonia. que se Polícia, esqueceu. polícia, bandido é Polícia, bandido é bandido. Porque o Lúcio Flávio pagava as pessoas, ele pagou muito policial lá. E quem matou ele quando foi morto, ele só foi morto porque ele tinha Mas que é ser, uma tinha época que matar. romântica do crime no Brasil. Já se falava isso. Quando a gente estava discutindo aqui em off aqui que o crime organizado existe e o crime organizado é muito mais organizado que a polícia, e está aqui o major que foi policial, que hoje é deputado, o que acontece? A Polícia Civil não conversa com a Polícia Militar, a Polícia Militar não conversa com a Polícia Federal, a Polícia Federal não conversa com ninguém, e aí o crime organizado em São Paulo, em 2006, maio, deu uma demonstração de organização e ajoelhou, fez o que o Estado todo se ajoelhasse. E só não acontece novamente porque o crime organizado não quer. Observe que nós não temos nenhum preso paulista em presídios federais. Porque a época quando aconteceu os episódios de 2006 dos ataques do PCC, Marcola e seus Blue Caps já disseram, olha, se acontecer de movimentar qualquer dos presos para presídios federais, nós viramos, que no jargão policial chama virar a cadeia, nós colocamos em rebelião todo o sistema novamente. E o governo aqueceu, não tem Mas o Marcola andou, hein? Conheceu todos os presídios de grande parte do Brasil. E ele andou em tudo. Tanto é que ele andou, mas tem um detalhe. Por onde ele andou, ele plantou uma semente do crime organizado. Tanto é que hoje, o maior fornecedor de drogas para o Rio de Janeiro é o crime organizado de São Paulo, que é o grande fornecedor de drogas. Que é um outro problema de segurança, é esses caras que estão presos em penitenciária de segurança máxima, o próprio Fernandinho Beiramar, justamente aquela ocupação onde o cinegrafista da Bandeirantes morreu, era uma ocupação de uma ordem que foi dada pelo Fernandinho Beiramar em relação ao tráfico de drogas naquela comunidade. Aí a polícia entrou e acabou acabando aí na morte do nosso cinegrafista lá da Bandeirantes, nosso colega. Então, tem que ver que esses caras também dão ordens do presídio, também continuam movimentando o tráfico de drogas dos presídios. Com absoluta tranquilidade. E conseguem dar ordens e resolver questões de dentro do presídio. E tudo que está envolto... Presídio é o único lugar no Brasil em que o celular pega bem. É verdade. O sinal lá é ótimo, Marco Antônio. Inclusive, eu tenho um amigo que foi fazer uma palestra num presídio e falou, olha, eu pediria a todos que desligassem os seus aparelhos durante o tempo que eu estou falando. Mas é verdade. Aí todo mundo começou a fazer... É verdade, é verdade. É rir para não chorar, né? O tipo da coisa é rir para não chorar. É terrível uma coisa dessa e tudo está girando no grande mercado que está envolto disso, que é a droga. Seja nas comunidades do Rio, seja aqui no estado de São Paulo, o grande negócio disso é exatamente a droga. Se você não tiver mecanismos e um combate incessante e não só lançamento de programas, como, por exemplo, o governo federal lançou um programa em junho que era justamente para reestruturar as forças de segurança nas fronteiras secas do país. Nós temos 16.800 quilômetros de fronteiras secas, pois tudo que foi lançado em junho até agora não aconteceu. Nós continuamos tendo só 19 bases da Polícia Federal em 16.800 quilômetros de fronteira seca. O programa estava lançando 49 bases. Nós deveríamos ter pelo menos 1.200 policiais hoje. A fronteira do México, o FBI só não consegue conter. Como? A fronteira do México e Estados Unidos, o FBI não consegue conter. Não consegue segurar, né? Não consegue. A questão... É uma fronteira comparada com a brasileira. Não, mas lá pequena. você ainda tem. Você tem muro, você tem estrutura, você tem sistema de circuito Aqui fechado não tem TV. nada, né? As nossas fronteiras Tem nada. aqui são completamente devassadas. Passa daqui para lá a droga que se quer, o criminoso que se quer, a arma que se quer, na hora que quer. De qualquer maneira... As polícias estaduais estão limpando o chão com a torneira aberta, gente. E a vazão da torneira é cada vez De maior. qualquer maneira, nós temos um outro problema muito sério aqui, que é o problema do atendimento, né? Porque a droga, o que acontece? A droga chega onde? Ela chega na mão de quem? De quem vai usar. Nós não temos nada aqui
para que essas pessoas sejam atendidas. Nada. O crack. Brasil todo tem 180 ambulatórios do governo. Então, o que é preciso? Você precisa cuidar primeiro daqui, dessa parte, você cuida do grande tráfico, mas tem que cuidar daqui, do ponto final, porque eu lembro que até uns anos atrás tinha um delegado aqui em São Paulo chamado Alberto Coraza, que era uma pessoa, diretor do Departamento de Narcóticos, que disse um dia, olha, está chegando aqui uma droga que acabou com os Estados Unidos, que chama-se crack. Ironizaram. Está aí, ó. Nós temos crack no Brasil inteiro. É uma epidemia do crack no Brasil inteiro, em qualquer lugar, seja boia fria, seja criança, e seja classe média. Qualquer classe social. Acabou. Vamos aproveitar esse tempinho agora para conversar com o nosso blogueiro convidado, que é o Marco Antônio Araújo, o provocador do Portal R7. O que tem lá no blog do provocador, Marco? Eu sempre me entreguei e decidi escrever. Por que se fabricam carros que atingem 300 km por hora? Se, por exemplo, aqui no Brasil, o máximo numa rodovia é 120. É verdade. Em São Paulo, você não anda mais de 60 nas principais. A média de velocidade é 15 km por hora em São Paulo. Quando você não está parado, né? Quando você não está parado, né? Aí eu achei intrigante. Por que isso? Quer dizer, na verdade, é um conjunto de psicoses, né? Cujo o resultado final é um idiota num volante, em um carro possante, caro, certo? E que se tornou um instrumento de morte aqui no Brasil. É disso que eu estou falando hoje. Ou então que você utiliza um carro a 300 km por hora às 5 da manhã e mata as pessoas. Não, eu sou a favor de colocar um poste na frente dele, se estiver em movimento. Né? Aí eu acho legal. Falar em poste, só me contando, tinha um delegado aqui em São Paulo que dizia que preferia, do que os policiais preparados, você agente de segurança, preferia um vaso de flores na porta de um banco do que um agente completamente despreparado, e o que a gente vê. Né? Era melhor, né? Olha, gente, entra lá no blog do Provocador, r7.com/oprovocador, deixa um comentário para o Marco Antônio para fazer aí um debate, né, Marco, desses assuntos. Pode ofender também, que eu gosto. Pode ofender, que ele gosta. Hoje falando sobre o crime, sobre as ocupações nas comunidades cariocas, conversando com o Major Olímpio, líder do Partido Democrático Trabalhista, e com o Renato Lombardi, que é comentarista de segurança da Record, além do blogueiro convidado, que é o provocador Marco Antônio Araújo, do Portal R7. Daqui para frente, o que a gente pode esperar da polícia, da ocupação da polícia, das ações nas comunidades cariocas? Que seja uma atividade permanente do Estado, não só da polícia. Que a polícia realmente ocupe, que faça valer a lei e que o Estado ocupe o seu papel de assistência social, assistência médica, educação, de fato. Porque se não acontecer isso, já vai se substituir o papel do traficante que estava lá e vai assumir as milícias com o mesmo tipo de conduta como nós já assistimos em situações anteriores. Então, não é filme, é realidade, é a vida das pessoas. Providências para valer, não é só um momento, não é só uma operação, tem que ser permanente. Até talvez um cuidado maior com as pessoas que são usuárias de drogas, né? Que tem, né, uma questão de saúde pública mesmo, né, Lombardi? Eu acrescentaria um pouco mais do que o Major falou, acrescentaria um pouquinho a respeito do problema da polícia. Né? A corrupção nesse país é tudo, né? Corrupção política, a corrupção da polícia, a corrupção do comércio, a corrupção policial é danosa nesse ponto. É super danosa. Quem entrega a arma para o traficante? Eu? Você? Não. Quem que sobe? É o policial que facilita. Sem dúvida nenhuma. Prenderam um sargento lá. A droga que é apreendida Prenderam na volta. um sargento lá, tinham dado 3 mil tiros, não sei quantas armas. Então, além desse trabalho todo, né, de montar uma estrutura nas comunidades todas do Rio de Janeiro, e não é só para o Rio, aqui em São Paulo também, e no país todo, né, tem que se combater exatamente isso. A corrupção. A corrupção leva exatamente ao quê? Leva exatamente a esse estado de coisas que nós passamos. E aquele encarregado de combater se corrompe, aí fica ruim, fica difícil. Eu sou um pouco pessimista. Eu acho que foi uma encenação. Eu acho que o crime organizado colaborou, certo? Porque está muito sem graça. Não vai acontecer nada, porque a nossa polícia ela é apodrecida por dentro. E se tem uma ocupação a ser feita, é no Congresso Nacional. Porque enquanto a classe política se omitir com o Código Penal, com toda a estrutura republicana desse país, e não faz nada, a gente vai continuar, infelizmente, sob o domínio do medo e da criminalidade. Fica aí a opinião dos especialistas e também do provocador do R7 para a reflexão do que vai ser feito daqui para frente, nosso papel como sociedade na cobrança e no combate a esse tipo de atitude criminosa aqui no país. O NBlog de hoje vai ficando por aqui. Infelizmente, o tempo terminou, mas eu agradeço a participação do líder do Partido Democrático Trabalhista, Major Olímpio. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço. Obrigada mais uma vez. Renato, por ter vindo, conversado com a gente. Obrigada pela participação.
Marco, mais uma vez obrigada pelas provocações aqui no N-Blogs. Quem quiser rever esse programa, acessa portal R7, r7.com/Record News. Obrigada pela companhia. Tchau.